Nós vamos também cumprimentando na alegria de estarmos aqui presentes nessa noite, nessa casa de amor fraterno. Cumprimentamos também todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa, fora da caridade com a salvação. E assim, na noite de hoje, nós vamos receber o nosso querido companheiro Sérgio Aguiar. E antes dele começar a sua palestra, nós vamos nos envolvendo com essa harmonia, com essa alegria de estarmos aqui para lembrarmos, para falarmos de Jesus e do seu Evangelho de luz. E para isso, então, nós vamos cantando o hino da casa, Praça a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado, envolvendo assim nosso querido companheiro na noite de hoje. Sérgio, vamos lá, Gustavo? Sérgio Aguiar. E assim, o tema da noite de hoje é família corporal e família espiritual. Vamos lá. Vamos
bem, tranquilo. Então vamos lá. Nós vamos escutar o coração, escutar o Serginho também, né, Sérgio? Bom, o clima tá Oi, melhorou, né? Agora vai. Aos poucos a gente vai se acertando. Quem sabe faz ao vivo, é isso? Então vamos lá. Vamos falar é um tema bastante importante. Eu não sei vocês, mas eu tenho um problema danado para me relacionar, né? A gente já fala que assim, onde tem uma pessoa no ambiente já dá um trabalho danado. Eu brigo comigo e o problema é que eu perco toda hora. Quando tem duas pessoas, então a coisa começa a complicar. Então nós vamos falar de família espiritual, família corporal e propósito das duas. Na verdade, eu queria começar com uma reflexão e eu tenho esses problemas, não sei se vocês vão ter os mesmos. Por que a gente tem relações às vezes pautadas no ódio? Pai que mata filho, filho que mata pai e uma série de outros aspectos. Não vou falar de sogra nem de cunhado aqui, que é para não criar um clima ruim, né? Mas o fato é que nós temos todos muitas diferenças nos relacionamentos que nós temos. E Jesus colocou para nós que a gente deveria tratar os relacionamentos de uma forma muito peculiar. Primeiro é o relacionamento com Deus, que é um relacionamento incondicional. Ele te ama independente de quem você esteja sendo, porque na verdade a gente vai de uma forma como espírito reencarnante atemporal, né? A gente tem épocas que a gente vai estagiando na carne, nessas épocas a gente vai experimentando algumas nuances. Uma coisa eu posso garantir, como reencarnacionista eu melhorei muito, como humanidade eu melhorei muito. Basta a gente pegar os livros de história, e é engraçado muitas vezes como a gente acredita em reencarnação, mas não pensa como reencarnacionista. O reencarnacionista ele cuida muito bem do planeta, porque afinal ele vai voltar para cá, ele quer ter onde voltar. O reencarnacionista ele começa a lidar muito bem os relacionamentos que ele tem, porque ele sabe que de vez em quando ele vai estar com determinadas pessoas e graças a Deus de vez em quando não estará com essas determinadas pessoas. Todo mundo aqui ama a mamãe? Faz assim com a cabeça. Isso. O fato é que nós amamos geralmente as pessoas que estão bem próximas da gente. E existe em cada um de nós uma sensação de que está faltando alguma coisa. E o que está faltando de verdade é a mamãe de outras épocas, né? Você ama a mamãe dessa encarnação. Mas onde está a mamãe da encarnação anterior? Onde está o papai? Onde estão os irmãos? Aquela pessoa que você imaginava que nunca viveria sem, e de repente você se pega depois de tanto tempo já acostumado com aquela ausência. E quando a gente sofre saudades, na verdade a gente está sentindo a presença da ausência, não é verdade? Então o fato é que a gente tem determinadas expectativas para relações humanas que parece que elas são às vezes um pouco irreais. Quer ver uma pergunta que me pega sempre? Por que eu caio geralmente para as mesmas pessoas? Todo mundo tem uma tia que vê a gente só uma vez por ano e olha para a gente e fala, você engordou. Não tem? O ideal é a gente visitar a tia mais vezes, principalmente quando a gente estiver magro, para ela também ver a gente mais magrinho, né? Ela vê a gente no fim do ano a gente está sempre gordinho, né? Mas o aspecto é, primeiro, por que a gente cai com as mesmas pessoas? Parece que tem pessoas que sabem quais botões girar para fazer a gente pagar de louco, não é? Que literalmente a gente perde completamente o controle.
E o pior é que elas sabem que elas têm esse poder sobre nós. E elas testam esse poder de vez em quando. E invariavelmente a gente acaba caindo várias vezes. E é uma coisa meio paradoxal, porque parece que a gente está toda hora andando pela mesma rua, vendo uma casca de banana no chão e dizendo: ih, vou cair de novo. Qual a expectativa que nós estamos lidando com essas pessoas? Primeiro aspecto: se eu já sei que essa pessoa me tira do sério, por que eu continuo dando esse poder para ela, de me tirar do sério? Porque o poder é meu, de me perder, de perder a têmpora, né, a ficar destemperado, ou efetivamente enfrentar essa situação. Outro aspecto também é, às vezes, a gente se pega surpreso com a reação das pessoas que a gente convive. É assim também ou sou só eu? Parece que a gente cria uma expectativa de que essas pessoas magicamente irão dormir e acordar no dia seguinte completamente mudadas. Nem morrendo a gente faz isso, né? Ninguém desencarna e acorda no plano espiritual completamente modificado. Às vezes a gente tem a expectativa que vai na lagoa pegar um sapo e vai beijar ele até ele virar príncipe, né? Mas o fato é que sapo é sapo. Ele pode ficar com a casca menos grossa, menos cascuda, se a gente ficar lustrando ela, mas continuará sendo sapo. Então, a questão dos relacionamentos é me relacionar com Deus incondicional, como eu mencionei. Ele me ama independente de quem eu esteja sendo nessa minha atual trajetória. E Ele quer que essa relação com Ele também seja incondicional. Eu não posso impor condições para respeitá-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Porque senão fica muito conveniente para nós, como em outras épocas, nós modificávamos a nossa crença. Era mais ou menos assim: eu ia lá com a Marina e perguntava: que Deus que você gosta, que você respeita, que você ora? Aí, Marina, é bonzinho, porque o meu é chato, ele não faz tudo que eu quero, né? E aí de repente a Marina fala maravilhas daquele Deus. Eu falo: vou começar a acender as velas e orar por aquele Deus, ou orar por aquele específico santo, né? O fato é que, de novo, quem daqui veio do catolicismo? Levanta a mão. Bastante gente. Vocês tinham medo do inferno? Agora no Espiritismo a gente não tem mais medo do inferno, correto? A gente só tem medo do umbral, não é isso? Tinha uma figura no catolicismo que era o demônio, o diabo, sei lá qual o nome que ainda se dá. Eu não estou mais tanto no catolicismo, para ser se não mudou a ótica, né? Mas a gente continua temendo obsessores. Na verdade, nós fazemos projeções de divindade e frequentemente nos decepcionamos com essas projeções que fazemos, porque essas projeções são feitas por mentes imperfeitas. E mentes imperfeitas conseguem projetar coisas imperfeitas. E toda vez que a gente evolui na nossa concepção, a consciência se abre, nós descobrimos que a concepção que nós demos para a divindade está errada, está equivocada. E aí a gente abandona. Aí a dor chega na nossa vida, a gente, como aprendeu, a gente dá uma nova definição para a divindade, só que continua sendo uma definição intelectual. E a gente sabe que o intelecto, ele é restritivo. Aí, mais um pouquinho, a consciência se expande de novo e a definição que eu dei para a divindade se torna incorreta novamente. E aí eu vou me frustrando, me decepcionando. Quando Jesus pediu para a gente ter essa relação de amor incondicional, aí eu vou confiar naquilo que Ele criou, na forma como Ele deixou as coisas bem estruturadas, nas leis naturais, como queiramos chamar, que são perfeitas, e vou acreditar que Ele me ama de forma incondicional, e aquilo que Ele estiver preparando para mim, com certeza, é para o meu aprimoramento.
Uma definição bonita que a gente está há mais ou menos 2000 anos e pouco aí tentando se ajustar com ela, né? É fácil dizer, muito mais difícil a gente conseguir conceber, até pelas restrições que a matéria traz. Então, estamos falando de família corporal. Graças a Deus, nós não lembramos dos detalhes sórdidos do nosso passado. Me perdoem a palavra sórdida, né? Porque quando falamos em referência ao passado, tem muita coisa, tem muita sordidez que, de uma forma bastante amorosa e compassiva, Deus nos permite não lembrar. E aí, de vez em quando, a gente vai procurar algumas pessoas para fazer regressão e tentar identificar. Porque talvez a gente quer descobrir que numa vida anterior a gente foi príncipe, rei, rainha. Porque normalmente quem regressa nunca foi empregado doméstico, lixeiro, nada. Sempre tem alguma característica importante que a gente vai buscar lá no passado. Mas a história está aqui escrita e documentada para que nós, como reencarnacionistas, primeiro nos coloquemos nesse contexto. Não é aquele povo era ruim, a gente era ruim como humanidade. E nós estamos nos revezando na carne. De vez em quando temos a constituição de uma família corporal. E a família corporal ela é muito restritiva. E o importante a gente lembrar que ela é feita de 3 categorias de relacionamentos, como eu gosto de falar. A primeira categoria é de espíritos antipáticos, que não têm uma relação vibracional positiva entre si. E isso, eu costumo dizer o seguinte: na presente encarnação estão todas as minhas versões. Tudo aquilo que está mal resolvido no meu aspecto emocional está comigo. E no momento propício ele vai eclodir para que eu possa trabalhar isso. E como Jesus nos prometeu que o jugo seria leve, essas eclosões vão subindo aos poucos, conforme nós vamos ampliando o conhecimento de nós mesmos. Então, de certa forma, nós vamos mergulhando para dentro de nós mesmos, buscando seletivamente quais são as características que nós já nos sentimos prontos para trabalhar em nós. Outro dia eu disse isso para uma pessoa que se eu fosse chutar, a gente está trabalhando numa encarnação, eventualmente, às vezes 10% do que a gente precisa. Eu não sei o percentual, eu chuto e chuto baixo. Talvez seja até mais baixo que isso. Eu falo 10% que é para não decepcionar totalmente, né? Porque eu não gosto tanto de partir o coração das pessoas. Mas assim, tem muita coisa sobre nós que não está vindo à tona. E por que não vem à tona? Porque eu não estou preparado para lidar com aquilo aí. No contexto familiar, corporal, está controlado o nível de relações que eu vou ter. E de novo, eu não preciso lembrar intelectualmente dos detalhes sólidos de como foi o meu relacionamento. Vibracionalmente existe um laço de antipatia. Qual que é a característica natural nossa? Se eu não conheço uma pessoa, encontro com ela pela primeira vez, como diz no interior, não vou com a fuça dela, o que eu faço? Eu começo a segregar, ou eu maltrato. Por que às vezes eu faço para 2 pessoas diferentes distinção? Alguma coisa que eu faço para ele, eu não consigo fazer a mesma coisa por ela, porque eu gosto mais dele do que eu gosto dela. São aspectos vibracionais que nós estamos dizendo. Como eu não sei se eu fui o agressor ou se eu fui o agredido, o fato é que existe vibracionalmente, as nossas energias não estão cruzando. Nós estamos vibrando numa sintonia diferente, ou melhor dizendo, numa frequência diferente, que não está criando sintonia com essas pessoas que estão convivendo conosco. Isso para nós é um indicativo que o Espiritismo nos explica, que existe aí uma relação de antipatia. E o conceito é, toda relação de antipatia tem que dar espaço para o amor entrar.
para que ela seja desfeita. Não existe essa coisa de eu odiar alguém e passar a amar no momento seguinte. Eu tenho que trabalhar numa escala de ódio e diminuindo o ódio até chegar no ponto onde eu neutralizo o efeito daquela vibração em mim, e aí eu começo a construir uma vibração de amor. Não existe essa ligação, esse cruzamento, né, uma virada de 180 graus, onde a gente está odiando alguém. Agora, uma coisa eu costumo de dizer, às vezes até para afrontar: aonde há ódio, há amor. Uma relação de ódio muito forte, muito contundente, é porque existiu ali amor. Só que o amor adoeceu. E aí a gente precisa trabalhar para resgatar esses laços de antipatia. O segundo laço que existe dentro de um conceito família corporal são os laços neutros. Espíritos que a gente não ama nem odeia, não tem nenhum problema com eles. E eventualmente pode acontecer, por quê? Porque nós estamos revezando na carne. Na órbita terrena tem 8 bilhões, quase 8 bilhões de espíritos encarnados, e mais 3 ou 4 vezes esse tanto de espíritos desencarnados nos planos espirituais do planeta. E de vez em quando a gente vai dando espaço um para o outro e se revezando. Não existe uma cronologia perfeita onde quantos anos eu demoro para voltar. A gente começa a ler romance espírita, a gente vê espíritos que voltam depois de 150, 200, 300, 400 anos para o convívio um do outro. Então é importante também o conselho que Jesus nos deu: concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Toda relação de antipatia precisa desaparecer para que o amor aconteça. E a verdadeira família é a família espiritual, que são os laços de afinidade, que é esse terceiro núcleo de relacionamento que está no nosso contexto familiar. E vamos entender que família é não só as pessoas que convivem embaixo do mesmo teto, pessoas que estão na nossa convivência, porque às vezes não dá para nascer dentro do mesmo lar. Se uma pessoa diz: eu não quero engravidar, eu não quero ter filhos, e um espírito precisa reencarnar naquele convívio, ele vai vir pelas beiradas. E isso explica porque muitas vezes nós amamos pessoas que a gente tem pouca presença, né? Está muito pouco com a gente. Quando a gente encontra, parece que a gente não se viu ontem, de tão gostoso que é o relacionamento quando a gente está com ela. Esse casal aqui é a mesma coisa, a gente fica sem ver, mas quando eu vejo, o amor aflora e eu tenho vontade de ficar o tempo inteiro com eles. Então, na verdade, assim, precisamos entender o contexto da família corporal, por que ela existe, porque Deus não é uma entidade maligna nem sádica, que fala: vamos botar todo mundo junto, aqueles que gostam de dar barraco, né? Para ver o que rola aí, para ver o que acontece. Existe um contexto, e o contexto é: laços de antipatia precisam desaparecer, porque a verdadeira família é constituída no amor, e o amor para nós é alguma coisa muito ainda incompreendida. Quando nós falamos de amor, se eu falar amor nesse momento, algumas pessoas aqui, e eu não vou colocar ninguém aqui de saia justa, né? Para algumas pessoas falar amor lembra do maridinho. Até anda com a foto dele na carteira, quando está meio triste, abre a carteira e fala: ah, que coisa mais linda que Deus me deu, né? Outras pessoas eu vou dizer amor, vai lembrar do neto, do filho, de uma amiga que não vê há tanto tempo. O fato é que esse tal de amor, nós vamos lidando com ele em várias nuances diferentes, muitas vezes com o mesmo espírito, invertendo papéis. Uma vez é pai, outra vez é mais próximo, outra vez é mais afastado. O fato é que nós vamos nos relacionando com esses espíritos do passado, experimentando papéis diferentes. Está falhando um pouco, não está? É aqui?
Vamos experimentando, melhorou? Vamos experimentando papéis diferentes. Mais alto, aqui. Vamos lá. Tá baixando sozinho, né? É o web sensor. Qualquer coisa eu grito aqui. Dá para ouvir se eu gritar? Então tá bom, vamos lá. Então aí o que acontece? Nós temos essa oportunidade de lidar em papéis diferentes e experimentando laços de amor de uma forma diferente, até que nós vamos construindo um amor menos apegado, um amor que a gente queira estar com a pessoa o tempo inteiro, porque o conceito de família espiritual, ele é completamente diferente do conceito de família corporal. Nós não estamos na mesma época, nós não estamos eventualmente nos mesmos orbes, mas nós continuamos com esses laços de afinidade, esses laços de amor. Eu vou desligar. Não, deixa assim, tá para ouvir? Tá. Então tá bom. Aí a gente vai trabalhando essas questões, e a gente vai se aprofundando, para que a gente possa desenvolver esse conceito, esse contexto de amor, e vá se perpetuando com a família espiritual. Família corporal, muitas vezes os laços se rompem na hora que desencarnam. Não é raro acontecer, estava ali só por um contexto, e depois se desvencilha um do outro, cada um segue o seu caminho, para eventualmente se reencontrar depois lá na frente. E o tempo não é nosso, é o tempo de Deus. Por isso que também uma coisa que eu gosto de dizer quando eu falo sobre esse assunto, é como a gente lida com o perdão. A gente lida com o perdão na relação 1 para 1. Se eu sei que aquela pessoa me fez mal, eu vou negar o perdão para ela, e quem sabe ela fique consciencialmente no inferno individual, porque eu não estou perdoando ela. É uma forma de punição que eu estou dando para ela. O perdão não é para quem dá, né? O perdão não é para quem recebe, é para quem dá. O perdão, quando Jesus nos pediu, nós fizemos aqui no início a oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos entregou essa oração do Pai Nosso, Ele pediu que ao fazermos essa, ao sentarmos para orar, ao pararmos para esse momento de oração, nós purificássemos o nosso coração. E purificar o coração como? Perdoando aqueles que nos fizeram qualquer maldade, ou estendendo esse pedido que nós conseguíssemos perdoar. Para quê? Para nos livrarmos desse carrasco chamado culpa. Mágoa. Aí perdoa, eu ofereço o meu pedido de perdão para quem quer que eu tenha magoado, para me livrar da culpa. Então, na verdade, quando eu estou me relacionando com o perdão, é entre eu e Deus, e eu perdoo para eu ficar livre. Quanto mais eu odeio alguém, mais essa pessoa está comigo. Vocês conseguem conceber isso? Eu estou lembrando dela o tempo inteiro. E quando lembro é com gastura. Quando eu lembro, eu ressinto. Eu provoco em mim sentimentos, os mesmos sentimentos do que me aconteceu lá atrás. Então eu estou trazendo à tona, no momento presente, algo que aconteceu lá atrás, e vou viver emocionalmente tudo aquilo. Outro dia eu estava conversando com um amigo, a esposa dele falou para ele muito sabiamente, ela sonhou que ele tinha traído ela. Não preciso dizer que ela deu uma cotovelada nele, né? Mas ela ficou muito magoada com ele. Muito magoada. E ele não conseguia entender que qualquer semelhança é mera coincidência, né? Eu vi um marido ou outro olhando para a esposinha, né? Ou a esposinha olhando para o marido. O ressentimento é verdadeiro.
aquilo que ela sonhou virou uma realidade para ela. Emocionalmente, ela foi traída. E ela precisa lidar com aquele sentimento para ela poder fazer aquilo e não matar o coitado dormindo, né? Ela precisa trabalhar esse sentimento. Por quê? Porque ao trazermos esse sentimento para a gente, como eu mencionei, emocionalmente eu estou abrindo de novo a mesma ferida, ou uma ferida nova. E se eu não estou atento, essas feridas vão se acumulando no meu íntimo, até que de vez em quando, o que vai acontecer no meu lar? Má conversação, desrespeito, onde as pessoas acabam discutindo sem razão nenhuma. As causas às vezes são anteriores, coisas pequenas que foram acumulando, gerando descontentamento, e aí a falta de respeito acaba entrando, acaba gerando aquele conflito interno. Então a gente precisa trabalhar consigo mesmo, e é isso que Paulo disse com a boa batalha, é eu trabalhar com os meus instintos anteriores, né, os instintos que eu trago dos tempos erros, trabalhar com tudo aquilo que está mal resolvido dentro de mim, e aí Deus nos dá a possibilidade de fazer mergulhos para dentro de nós mesmos, através da psicologia, com o auxílio coordenado da psiquiatria, para que nós possamos fazer essa viagem ao centro de nós mesmos, descobrir o que está mal resolvido, trazer à tona e dar um novo valor para aquilo, que é o que a psicologia chama de ressignificação, dar um novo significado para aquilo. Mas primeiro eu preciso admitir que aquilo está acontecendo. Um exemplo pessoal, eu tive um pai que bebeu muito em toda a sua trajetória corporal, extremamente alheio por conta da bebida, ele era meio ausente. Tive uma mãe que, criando 7 filhos, teve que trabalhar de empregada doméstica, sair de casa, deixando um filho pequeno de 3, 4 anos de idade, para cuidar de filhos de outras pessoas. E de vez em quando, ela me levava para brincar com as crianças, e ela cuidava todo dia. E eu, quando fui fazer uma terapia, eu achei que eu tinha muita coisa para resolver com o meu pai. Afinal, ele foi o ausente, minha mãe sempre foi amorosa. E eu fiquei muito assustado, que a primeira pessoa que eu tive que lidar e para resolver as coisas foi a minha mãe. Porque toda vez que ela me levava na casa da família que ela trabalhava, ela mostrava para mim a realidade, ela me abandonava para cuidar de outras 2 crianças mais ou menos da mesma idade que eu. Que era o que uma criança de 4 anos poderia entender. E ela via aquilo uma vez por mês, a realidade da mãe, ela extrapola para quem quiser. E uma criança de 4 anos não consegue dizer o que está sentindo, ela só armazena. Multiplica isso por centenas de sensações e sentimentos que a gente vai armazenando dentro de nós mesmos. E a gente está, nesse momento, desta encarnação, com tudo isso dentro da gente. Somos pessoas, né? Várias pessoas, ou várias entidades que em um determinado momento foi corpóreo, mas mentalmente, emocionalmente estão ali compostos da mesma pessoa. E de novo, quando eu me coloco à disposição de trabalhar esses aspectos em mim, eu vou começando a curar essas feridas do passado. Por isso que eu afirmei para vocês que eu não preciso lembrar detalhes do que aconteceu, porque os detalhes só causarão novos ressentimentos, ou novos sentimentos, ou novas sensações, só trará talvez mais problemas. E o que nós precisamos está conosco, que são traumas, recalques, que nada mais são que os efeitos daquilo que está dentro de cada um de nós. Então o espírito reencarnacionista,
eu nunca recomeço, eu sempre retomo de onde eu parei emocionalmente. O recomeçar é numa nova família, às vezes com os mesmos espíritos, com personagens diferentes, às vezes com atores de outras épocas em novas roupagens. Então é esse o contexto que nos apresenta nesse momento. E quando o planejamento reencarnatório foi feito, foi para que a gente tivesse esse contexto para trabalhar. E conforme vamos ficando bem resolvidos com algumas coisas, outras vão surgindo. Porque a Terra, a gente já sabe que não é uma colônia de férias, né? Luiz Guimarães, ele fala que é um lugar que tem só tranqueira. Você já ouviu ele falar aqui na Marinha? Eu gosto da definição de Santo Agostinho, que ela me conforta mais. A Terra é um exílio de espíritos rebeldes à lei de Deus. E eu me chamo de rebelde agora. É muito melhor que tranqueira, né? Me consola ser rebelde. E até é meio para frentex, né? Agora eu não sei a idade de falar para frentex, né? É até meio atual. Porque a gente está, né? É rebelde. A rebelião é no sentido da gente mudar a realidade que se apresenta. A rebeldia ela é importante, principalmente nesse aspecto que eu mencionei, de não nos entregarmos aos sentimentos do passado. Quando eu sinto uma antipatia por alguém e dou vazão para essa antipatia, eu estou me entregando aos sentimentos do passado. Quando eu sinto essa sensação e controlo e busco compreender o porquê que eu estou sentindo aquilo e trabalhando comigo no processo de autoeducação e também de autoevangelização e mostrando para mim que talvez essas sensações são de outras épocas, que elas não mais pertencem a essa época atual, e eu começo a trabalhar um novo relacionamento com aquele espírito que antes eu tinha uma antipatia. Laços corporais nos ajudam nisso, atenuando esses aspectos vibracionais e os laços de consanguinidade, permitindo que eu conviva com esses espíritos, que se eu tivesse a memória do que eu fiz para eles, eu não conseguiria conviver por causa da culpa. Se eu tivesse a memória do que me fizeram, eu também não conseguiria conviver, quem sabe até iria tentar fazer algo contra eles. Se eu ajo, por exemplo, com o meu filho, tenho uma intuição que eu fiz alguma coisa errada com o meu filho no passado e agora acolhi ele como filho, vou ser o pai permissivo, se eu agir com culpa. Qual que é a obrigação do pai? Observar tendências e inclinações desde o princípio da idade, a idade da educação, que a gente sabe são os 3.000 dias que Emmanuel coloca para nós, como sendo a época que tem uma hipnose terapêutica, que atenua um pouco as tendências e inclinações do espírito. Vou depositar naquele cofre uma série de aspectos de evangelho, uma série de aspectos amorosos, mostrando para ele que eu sou uma pessoa nova, diferente, que nós estamos num contexto diferente, mostrando para ele a atualidade, que esse espírito está voltando depois de 200, 300, 400 anos, sei lá quanto tempo. Se ele conviveu, vamos fazer uma regressão agora? Se eu vivi na Terra, nos anos 1000, o que eu enfrentei nesse tempo? Começou a cruzada mais ou menos nessa época, certo? Que eram os ocidentais querendo impor a sua religião para os povos orientais. Se eu voltar até 1400, 1500, eu vou chegar ali no finalzinho da Idade Média, vou pegar ali uma peste, algumas coisas ruins que aconteceram, uma época bem tortuosa no planeta. Imagina esse espírito de 1400 voltando para agora. Se ele emitiu uma opinião naquela época e foi queimado como bruxo, bruxa, ele vai ter vontade de dar a opinião dele agora?
ele vai ficar muito retraído para dar a sua própria opinião, porque quem dá a opinião verdadeira é morto, não é? Até idos de 1900, em São Paulo tinha uma forca ali onde é o Vale do Engabaú, e a gente podia comprar uma pipoca e lá ver as pessoas serem enforcadas pelos crimes que cometeram. Era também permitido duelar se alguém fizesse algo contra a nossa honra. Então é natural que o espírito que volta depois de muito tempo precise também de uma reciclagem moral intensa e mostrando para ele que os tempos mudaram. Que aquilo que ele conseguia na pancada agora é mais a negociação. Que a resposta porque sim não vale mais. Que a gente precisa explicar muito bem o contexto para que esse espírito possa aderir ao teu pensamento. Então a reciclagem é extremamente importante e o contexto familiar é para que a gente tenha muito esforço, muita tolerância. Eu, quando era mais jovem, eu até conseguia dar voadora. Hoje eu dou voadora mental ainda, de vez em quando. Você dá uma voadora mental? Eu dou uma voadora mental. Só penso que eu estou dando uma voadora e já me satisfaz. Eu não preciso agredir, né? Mas ainda tem algo para controlar. O ímpeto da raiva. É isso que eu preciso observar em mim mesmo. O que eu estou trazendo de outras épocas? E cada relação é única. Essa foi a dica de Jesus para nós. E eu lidasse com o outro da forma que eu consigo lidar comigo. Que eu oferecesse para o outro o que eu acho que é para mim. Que eu não oferecesse para o outro o que eu não acho que é para mim. Marina, nessa hora eu brinco que eu era muito feliz na época mosaica. Porque era só 10 mandamentos, gente. Não era fácil. Muito girava e não roubar as coisas. Não rouba a propriedade, não rouba a mulher do outro, não rouba um monte de coisa, está tudo certo. E era uma época onde havia aí uma extrapolação da maldade até. Aí criou-se a olho por olho, dente por dente, que parece para nós uma atrocidade, mas naquela época foi um avanço enorme. Foi proporcionalizar a pena de acordo com o crime. O cara roubou um franguinho porque estava com fome, corta a ponta do dedinho dele, não mata ele não. Parece um negócio bárbaro, mas lá naquela época foi um avanço. Mas eu digo que eu era mais feliz porque eu só precisava obedecer 10 mandamentos. Aí vem Jesus e complica tudo. Cada vez que eu descubro um direito, que a gente procura direito, não é isso? Todo mundo tem noção dos próprios direitos aqui? A gente sai buscando os direitos. Aí Jesus colocou um truque nessa história. Toda vez que você descobre um direito seu, é direito do outro também. E por ser direito do outro também, é um dever seu. Olha que conversa doida. Não é? Tudo aquilo que eu descubro, então hoje em dia eu nem procuro direito, eu tenho que vir a dever. Aí a gente precisa começar a focar no pensamento reencarnacionista, trabalhando aspectos atávicos, trabalhando aspectos, como eu mencionei, instintivos, aquilo que até ontem eu reagia de uma forma, agora eu preciso parar e pensar se está correta a minha forma de reagir, ou se eu posso reagir de uma outra forma. O nosso lar mandava tomar um copo d'água, que era a água da paz, não é? Põe um copo d'água na boca e não solta a água. Você não vai conseguir falar, você não fala nada, está tudo certo. A gente também tem a dica do conta até 10, mas não é para contar 1, 2, 3, 4, 5, 10 e bater. É 1, é 2, sai de perto, vai respirar um pouquinho, oxigena o cérebro. Tenta domar o assassino que está querendo brotar, né? Vai se acalmando e dá uma resposta adequada proporcionalmente ao que está acontecendo. Não é negar o que nós estamos sentindo, é reconhecer o que estamos sentindo, conter e nos reeducar para os novos tempos. Família espiritual
ela se perpetuará. Em algum momento todo mundo vai chegar no mesmo ponto, que o amor para nós vai ser, seremos reflexos condicionados no amor como Jesus. Eu não preciso pensar, o amor não está mais no meu intelectual. Instintivamente ou de uma forma natural, pelo sentimento, melhor dizendo, ele vai brotar por todos os cantos e nós seremos portadores do amor aonde a gente estiver. Enquanto isso, a gente vai domando o louco, bota ele no hospício, que é a nossa própria mente, né? Vai controlando e vai domando e vai trabalhando para que a gente possa, de uma certa forma, ir melhorando da forma que Kardec descreveu. Matou 9 numa encarnação, está matando 8, está melhorando, está matando 7, está refreando o instinto. A gente vai trabalhando conforme a gente consegue. Quem consegue trabalhar mais rápido, acelera o passo. Já até que a gente consegue um dia ir se reencontrando, né? E a gente sabe que a família espiritual, como eu mencionei, ela é atemporal, ela não está presa na barreira do tempo, ela não está presa na barreira da carne, e o tempo inteiro a gente consegue se reunir, que a gente já conhece isso, através do sono, através do processo de desdobramento aí, a gente vai ter aí uma certa liberdade para poder se reconciliar e reviver e ganhar uma nova energia, esses relacionamentos importantes que a gente tem. Era esse o recado, né? Espero que eu tenha brotado um pouco de confusão na cabeça, que é o que eu gosto de fazer, mas também que a gente se desperte para novas formas de lidar com os problemas antigos que a gente tem. Obrigado.